Allan Kardec, Filosofia Espiritualista. O Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Prolegômenos. Fenômenos que escapam às leis da ciência comum manifestam-se por toda parte e revelam como causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão nos diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente, e os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem. Desta maneira é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo pertencem à natureza e não constituem nenhum fato sobrenatural. É por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje elas são gerais e evidentes por todo o mundo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados, e que, sendo os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o compêndio dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão de seu pensamento e não tenha sofrido o seu controle. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de a publicar. No número dos espíritos que concorreram para a realização desta obra, há muitos que viveram em diferentes épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem, por seus nomes, a nenhum personagem de que a história tenha guardado a memória, mas a sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e pela união com os que trazem nomes venerados. Eis os termos em que nos deram, por escrito e por meio de muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Ocupa-te, com zelo e perseverança, do trabalho que empreendestes com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e um dia deverá reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, reveloemos juntos a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos demais trabalhos, porque esta não é mais do que uma parte da missão que te foi confiada e que um de nós já te revelou. Entre os ensinamentos que te são dados, há alguns que deves guardar somente para ti até nova ordem. Avisaremos quando chegar o momento de os publicar. Enquanto isso, medita-os, a fim de estares pronto quando te avisarmos. Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, este que aparece no vídeo, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem que tensecia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é, senão pelo trabalho do corpo, que o espírito adquire conhecimentos. Não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em trapaças. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos, pois aqueles que não são completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida,
por malícia ou por ignorância. Mas prossegue sempre. Crê em Deus e marcha confiante. Aqui estaremos para te sustentar e aproxima-se o tempo em que a verdade brilhará por toda parte. A vaidade de certos homens, que creem saber tudo e tudo querem explicar à sua maneira, dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais. E a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. É com perseverança que chegamos a recolher o fruto dos teus trabalhos. A satisfação que terás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será para ti uma recompensa cujo valor total conhecerás, talvez, mais no futuro do que no presente. Não te inquietem, pois, os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus espalharão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao alvo e merecerás sempre a nossa ajuda. Lembra-te de que os bons espíritos só assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam a qualquer que procure, no caminho do céu, um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode servir-se do cego para fazer que compreendamos a luz. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc., etc. Nota do tradutor. Certas pessoas estranham a reunião de tantos nomes veneráveis como signatários destas recomendações. Uma consulta ao item 12 da Identificação dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, que abre este volume, esclarecerá o problema. Livro 1. As causas primárias. Capítulo 1. Deus. Item 1. Deus e o infinito. 1. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. 2. O que devemos entender por infinito? Aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Nota do tradutor. Os espíritos se referem ao universo. Tudo quanto nele conhecemos tem começo e tem fim. Tudo quanto não conhecemos se perde no infinito. Aplicação da expressão francesa passer du cono à l'incono. 3. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Comentário de Kardec. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Item 2. Provas da existência de Deus. 4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Comentário de Kardec. Para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe, ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo o efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. 5. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus?
que Deus existe, pois de onde lhes virá esse sentimento se ele não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. 6. O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Comentário de Kardec. Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria, como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. Comentário de Kardec. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente. E, além disso, o que é o acaso? Nada. Comentário de Kardec. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso. 9. Onde se pode ver, na causa primária, uma inteligência suprema, superior a todas as outras? Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Comentário de Kardec. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa, e quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Item 3. Atributos da divindade. 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e, pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então a verá e compreenderá. Comentário de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito,
imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Comentário de Kardec. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito a transformações da matéria. É o único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Item 4. Panteísmo. 14. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. Deus existe, não o podeis duvidar, e isso é o essencial. Acreditai no que vos digo e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade. Ou seja, que pensar da doutrina panteísta. Não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. 16. Os que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vácuo ou o nada não existindo em parte alguma, Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a este raciocínio? A razão? Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Comentário de Kardec. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade
e estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo de todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem ligar-se à ideia de Deus sem que o rebaixemos em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos aquilo que não pode ser, e este sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais, pois confunde o Criador com a criatura, precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou.